Igor XWGJO, nosso inscrito, que deu a sugestão desse vídeo, como é o dia a dia aí de uma empresa de desenvolvimento, né? Bom, falando aqui da minha experiência, né? A gente tem dois cenários. Vou começar para aquele crê em Deus Pai, Deus me livre dessa má hora de trabalho presencial, livrai-nos do escritório, Senhor, amém. Como é que era no presencial, tá ligado? Chegava lá, normalmente os horários das empresas onde eu trabalhei era sempre das 9 às 18, né? Isso é um ponto interessante também, pensar que aqui no Brasil a gente tem das 9 às 18, porque a CLT obriga uma hora de almoço, né? No exterior é das 9 às 5, tá ligado? É uma hora a menos, porque o cara almoça lá em 15 minutos. Eu acho que seria muito legal se a gente pudesse, né, ter horário flexível de almoço. Mas como é que é? Você chegava lá na empresa, nas empresas que eu trabalhei presencial, normalmente a gente fazia as deles no começo do dia. Para quê? Justamente para o chefe controlar se você chegou 5, 10, 15 minutos atrasado ou não, né? Eu lembro que tinha uma empresa que era ridículo, assim, a gente fazia uma roda, isso lá no começo do Scrum, né? Ele faz muitos anos já, uma roda assim que devia ter umas 80, 100 pessoas, uma roda gigante assim que a gente fazia de pessoas, um círculo. E o stand-up era aquilo. Então você imagina quanto tempo durava aquele stand-up, né? E o quanto que aquelas informações eram inúteis para todo mundo que estava na roda ali, menos para o chefe. Porque ficavam cada um falando o que fez, né? Era assim, ontem eu coloquei um botão na tela, hoje eu vou fazer o action desse botão sem impedimentos. Era isso a dele, né? Era bom que era bem sucinto, né? Mas pensa só, o que adiantava você saber o que um cara de outra equipe, de outro projeto, que você não sabe nem o que é, o que ele estava fazendo, queria fazer, não adianta de nada, né? Mas essa reunião servia para quê? Para o chefe ficar te olhando feio se você chegasse lá um minutinho depois. Era para isso, né? Inclusive tinha até uma punição nessa empresa, mano. Se você chegasse lá mais tarde nesse stand-up, que acontecia às 9 em ponto, se você chegasse lá 9h01, aí você tinha que escrever um artigo lá no negócio e tal. Era muito ridículo, velho, isso daí que se fazia nessa empresa aí. E aí depois sentava-se lá no computador, na mesa, né? Normalmente o que a gente fazia? A gente tinha que ir de blusa, né? Porque você saía de casa muito cedo, ainda estava frio, aí você chegava na empresa, já estava um calorzinho, você tirava a blusa. E aí você pendurava a blusa atrás ali da cadeira do computador, né? Punha a mochila também na mesa lá para mostrar que você já chegou, que você já está lá, né? Nesse caso dessa empresa tinha esse stand-up, mas tinha empresa onde não tinha, né? Você deixava lá, já ligava o computador, punha sua senha, aí você saía, ia tomar um café, né? Eventualmente ia no banheiro. Eu mesmo nessa época que eu começaram com essas punições, o que eu fazia para não chegar lá atrasado? Eu já dormia com a roupa de ir trabalhar, tá ligado? Acordava de meia, tudo, eu acordava, só punha o sapato, entrava no carro e ia correndo, chegava lá sempre 8h59, 9 horas em ponto, entrava, participava desse stand-up, aí acabava, eu ia escovar os dentes, ia tomar um café, tá ligado? Aí depois que eu ia pra minha mesa trabalhar, pelo menos assim, eu no chá, e o chefe não olhava feio, porque ele não percebia, né, que fazia essas coisas aí. Aí beleza, aí as manhãs normalmente, né, eram momentos de programar, tá certo? Não tinha muita interação com o cliente, né? Essas interações com clientes, elas eram pontuais. Normalmente você tinha ali uma reunião para definir, você vai fazer tal coisa, é assim, 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 né? Era assim, vamos supor, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas você tinha essas reuniões. O resto era programar mesmo, pegar as coisas ali no computador, digitar, consultar no Google. Tinha empresa que era bloqueada, a internet, aí você tinha que consultar no celular, digitar no computador. Então o fluxo de trabalho programava as coisas, né? Fazia deploy lá local mesmo, rodava, testava, tá ligado? Aí quando terminava fazia o commit, né? Mas um dia típico era assim, aí quando dava ali mais ou menos uns 10, 5 a meio-dia, saía para almoçar, tá ligado? Quem ia para comer no restaurante pegava fila, né, para comer lá, ia lá, sentava, comia, né? Tinha muito barulho, eu lembro disso muito claramente, né? A hora de almoço era uma hora barulhenta, você sentava no restaurante, aquele puta barulho, aquela comida meio fria de buffet, né? Nossa, até tudo que eu lembro do presencial, eu lembro e falo, nossa, mano, como é que eu era feliz daquele jeito? Eu falo que eu era triste e não sabia, né? E aí beleza, aí depois do almoço, normalmente o almoço não acabava também em 1 hora não, 1h10, 1h15, 1h30 mais ou menos de almoço. Voltava, fazia a mesma coisa ali na mesa, deixava o computador no jeito ali e depois saía, ia escovar os dentes, daí a gente ia em grupo normalmente escovar os dentes, às vezes você ia sozinho. E aí quando dava ali umas 15 para as 2 mais ou menos, sentava no computador e passava a tarde programando também, né? Isso aí era a rotina típica no presencial, né? E aí quando dava umas 10, assim, para 6, já arrumava as coisas, deixava tudo no jeito, já deixava o computador ali, ou você ia fechando os programas para só desligar o computador, ou então você só bloqueava o computador e dava 6 horas
caía fora, né? Ia embora correndo, ei, tamo livre! Acho que a única hora boa do trabalho presencial era a hora de ir embora, tá ligado? Então, beleza, né? Era mais ou menos essa rotina, né? Não tinha muita interação, as pessoas ficavam sentadas ali, assim, com o chefe, com essas coisas, né? A gente interagia dentro do grupo, né? Às vezes uma pessoa estava com dificuldade, você ia lá, sentava junto, tentava ensinar, ouvia alguém te ensinar quando você que tinha dificuldade. Quando era uma tarefa nova, fazer uma rodinha ali, falava, ó, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, né? Era mais ou menos esse um dia de trabalho, né? No remoto, como é que é esse dia de trabalho, tá certo? Normalmente as empresas também têm um horário, tá ligado? Mas fala que o horário flexível da empresa você pode começar entre 8 da manhã e 10 da manhã e vai acabar entre 5 e 7 da noite, tá ligado? Sendo que flexibilidade mesmo devia ser um negócio mais aberto, mas a empresa fala, tem horário flexível. Tem nada, tipo entre 8 e 10 da manhã para entrar e sair entre 5 e 7 da noite. Isso aí não é flexibilidade, pô. Às vezes você chega um pouquinho mais cedo, sai um pouquinho mais cedo, sai um pouquinho mais tarde, entra um pouquinho mais tarde. Isso aí não é flexibilidade horária. Flexibilidade seria se você pudesse começar meio-dia, às 8, tá ligado? Pudesse trabalhar de manhã, à tarde não trabalhar de noite. Isso seria flexibilidade, né? Mas aí você precisa já ficar online, na ferramenta de comunicação da empresa, né? E aí começar a programar, né? Normalmente as reuniões aí em empresas remotas, elas não são assim no primeiro horário, tá certo? As empresas onde eu já trabalhei, a gente tinha uma que fazia 11 horas, tinha outra que fazia 15 para as 2 da tarde, tinha outra que fazia 9 horas da manhã, não, 10 horas da manhã. Acho que a reunião diária mais cedo que eu peguei foi 10 horas da manhã e a mais tarde 15 para as 2 da tarde, né? E essa reunião entra só ali as pessoas, normalmente os times tem 4, 5 pessoas, né? Às vezes tem 10 pessoas, nunca mais que isso nessas reuniões. E elas agora no remoto, elas seguem um fluxo diferente, essas reuniões diárias, né? Infelizmente, elas tendem a ser mais longas. Porque o pessoal gosta de entrar no detalhe, principalmente quando entra um gerente ou alguém assim na equipe, né? Quando a equipe é só de técnico é uma maravilha, porque aí cada um fala, ou então o dia que o gerente falta, né? É uma beleza, cada um fala só o que fez e já era. Agora o gerente ele quer ficar entrando em detalhe, mas e essa tarefa aqui que você estava fazendo, estava com impedimento, não tá, o que você está fazendo? Tipo, nem que você chega lá na reunião e fala, de ontem eu trabalhei só nisso aqui, hoje eu vou trabalhar nisso aqui, as outras eu não fiz mais nada, não mexi. Estão parados. Aí a pessoa quer entrar no detalhe de cada tarefa ainda que você está parado. Então isso aí faz a reunião que durava um pouquinho, né, 15 minutos, ali meia hora. Nesse tipo de reunião hoje no remoto é comum elas demorarem 45 minutos, uma hora e meia, né? Tem lugar de todo dia, né? Eu já participei aqui, todo dia era pelo menos uma hora essa reunião diária, tá ligado? E essa reunião diária é justamente para isso, é para o chefe saber o que cada um tá fazendo, não tem mais aquele objetivo do Scrum, que seria da equipe se ajudar e tirar impedimentos, não. Principalmente quando o gerente tá lá, né? O gerente ele quer, parece que ele MS Project, assim, ele quer anotar o que cada um tá fazendo, né? Para poder pressionar e tudo mais. E aí, beleza, acabou essa reunião, hora de codar, fazer as coisas. Quando tem alguma dúvida, manda uma mensagem no Teams, né? Para a pessoa ali que pode te ajudar. Normalmente é uma pessoa de negócio, né? Que você não vai ter tanta dúvida técnica. Às vezes alguém te pergunta também alguma coisa, você ajuda, né? Interação com o cliente no remoto. Normalmente as empresas fazem Scrum também hoje em dia, então a gente tem cada 2 semanas você tem uma reunião grande, né? Que às vezes dura 1 dia, 2 dias inteiros, e nessa reunião fica o cliente também e mais a equipe que participa todos os dias naquelas reuniões, né? E aí esse cliente fica falando, eu queria que fizesse isso, e aí o time vai lá e fala, isso dá para fazer, isso não dá e tal, né? A dureza é que o pessoal costuma marcar essas reuniões na sexta-feira à tarde, tá ligado? É mó ruim, mano. Esse dia eu marcar isso aí na segunda-feira, tá ligado? De manhã, por exemplo. Os caras põem logo na sexta-feira à tarde essa reunião, né? Aquela hora que você tá doido pra sextar logo. E fica lá aquele blá blá blá, aquela conversa. E essas reuniões não são tão produtivas do ponto de vista do desenvolvedor, porque na sprint você vai atuar em 1, 2, sei lá, 3 tarefas só. E nessas reuniões se fala as tarefas de todas as pessoas da equipe, né? Então, se você vai atuar em 3 tarefas, num time de 5 pessoas, por exemplo, você tem que ouvir detalhes sobre 15 tarefas, sendo que dessas 12 você nem vai fazer, né? Então é uma grande perda de tempo, tá ligado? Mas a maioria das empresas adota isso daí, hoje em dia, né? Questão de horário de almoço, né? Eu procuro fazer o horário de almoço aqui no horário que eu faço as lives, né? Agora eu tô de férias, estou estendendo um pouquinho mais, mas normalmente eu faço ali do meio-dia ao meio-dia e meia a live, depois do meio-dia e meia a 1 eu tô ali almoçando, né? E aí à tarde volta-se a programar, né? E aí você tem esses momentos de interação.
Tem lugar que às vezes o chefe, o gerente, ele sempre manda uma mensagem entre 2h30, 3h30 da tarde, só para ver se você está trabalhando, tá ligado? Fala, como é que tá aí as coisas? Tipo, é praxe, o chefe, entrou um gerente da equipe, o gerente sempre vai fazer isso, só para ver se você está trabalhando aí de tarde, é tipo uma fiscalização que ele faz, né? E aí você, obviamente, você responde essa mensagem quanto mais rápido, né? Você tem que estar atento a isso, porque às vezes se você não responde, ele deu de 15 minutos, meia hora, ele vai tentar te ligar, tá ligado? Vai ficar um pouco atrás de você, e se não te acha depois, vai achar que você não trabalhou. Então, é importante, né? Porque às vezes a gente está focado, programando, fazendo alguma coisa, a gente até coloca as coisas no silencioso, justamente para não ficar toda hora, né? Porque uma outra coisa ruim que a gente tem aí nos ambientes de trabalho remotos é grupo, né? Os caras fazem grupo de equipe, às vezes tem grupo lá com 100 pessoas, e aí os caras ficam toda hora mandando mensagem. Se você não silencia aquela porcaria, você não consegue nem focar no seu trabalho, porque fica toda hora mandando notificação, né? Só que se você silencia, você perde essa mensagem do gerente aí que tá só querendo ver se você tá trabalhando, tá ligado? Então tem esse problema, né? O que eu faço? Eu silencio todos os grupos, eu deixo só mensagens diretas, eu recebo as notificações, né? E aí os grupos eu dou olhadas lá de tempos em tempos, né? Eu fiz o Pomodoro, eu paro e tal, sei lá, de 1 em 1 hora, mais ou menos, dou uma olhada nos grupos para ver se tem alguma informação relevante, né? Ativo notificação só de menções, né? Se alguém me mencionar, eu recebo na hora. Agora o povo tá lá falando, conversando de coisa que eu não sei nem o que é, eu nem olho, eu fico só focado nas minhas coisas, né? Bom, basicamente é isso, né? E aí o dia termina ali mais ou menos umas 6 da tarde. E aí, mano, eu desligo o computador, vou fazer outra coisa. Às vezes você só suspende ele, né? Quando eu conecto o remoto do meu Mac, eu só fecho a janela ali e volto no outro dia. Às vezes eu nem fecho a janela, eu só minimizo, né? Eu mudo lá o status do Teams, né? Pra ficar invisível, pra dizer que tipo, eu parei de trabalhar. E já era, basicamente é isso, né? Esses momentos de interação, eles são bastante assim, normalmente é marcado, né? Principalmente interação com o cliente. O que às vezes te chama fora de hora sem marcar é esses gerentes assim, né? Ou às vezes reuniões técnicas com o time, mas falar com gente técnica é muito bom, porque normalmente a pessoa que é técnica, ela não quer ficar te ligando, não quer ficar falando, sabe? Tipo, é um hábito que eu acho bem chato, assim, quando o gerente, em vez dele mandar mensagem por chat, ele... É igual, pô, por que todo mundo usa o WhatsApp e não usa ligação? Porque é muito melhor você usar a mensagem do que ligação, né? Agora tem gerente que quer ligar, tem uns que quer ficar abrindo câmera, é meio chato, sabe? Inclusive pessoa de área de negócio também tem muito esse hábito, né? Agora falar com gente de TI, os seus colegas técnicos ali, o seu tech lead, aí é maravilhoso, mano. Quando tem reunião é todo mundo com câmera fechada, só conversando por áudio, né? No máximo você compartilha uma tela para tirar uma dúvida. Essas são as reuniões agradáveis e produtivas, né? Agora essas outras com clientes... tem um tipo de reunião com um cliente específico que é muito boa, muito produtiva, que é quando você precisa tirar uma dúvida da tarefa que você tem que fazer. Essas são produtivas porque normalmente não vai ter ali 15 pessoas que não vão nem participar daquilo. O pior é quando você é uma dessas 15 pessoas, né? Quando é você uma coisa útil para você, ainda é bom. Agora, quando você entra na reunião só para ver os outros falando das tarefas deles que você nem vai atuar, é uma coisa totalmente improdutiva, né? Agora, essas de tirar dúvida da sua tarefa com os clientes, aí é bem legal. Porque aí você vai lá, compartilha a sua tela e te explica o que é para fazer e tudo mais, né? Você dá sugestões, essas reuniões são boas. Agora, outras não são tão legais assim, né? E em resumo é isso, mano. Isso daí é o dia aí, pelo menos nas empresas onde eu trabalhei, né? Tanto na época do presencial, Deus me livre, quem Deus Pai, livrai-me, Senhor, dessa má hora de voltar pro escritório, não quero nunca mais. Né? E também agora no remoto, né? No remoto a gente tem uma outra realidade que é muito melhor, né, mano? Mas, assim, pô, é aquilo que eu falo, mano. Antigamente o pessoal namorava à distância pra poder ir trabalhar presencial. Sendo que pra trabalhar você não precisa pegar em ninguém, tá ligado? É muito melhor hoje que você namora presencial e trabalha de longe.